Afonso Chaves Automotivas. 24 horas. Chaves codificada. Rua Joinville 2190, bairro São Pedro. Fone 3385-9265. WhatsApp 99669-4881. Afonso Chaves Automotivas. Atenção, preço e bons serviços que você procura está aqui. Afonso Chaves Automotivas. Mídia digital é o melhor canal entre você e seu cliente. Anuncie no rádio. Rádio Colônia FM, 24 horas no ar, com a melhor programação. Agora em São José dos Pinhais, você tem o lugar certo para cuidar do seu carro. Lavacar Boneca do Iguaçu. Lavagem, higienização, cera e tudo mais que seu carro merece. Lavacar Boneca do Iguaçu, ao lado do posto Monte Líbano, na rua Helivenk, número 669. Atendendo pelo fone 99187-6777. E enquanto seu carro recebe aquele tratamento especial, você saboreia as delícias da Pizzaria da Rose, em anexo com marmitex e prato executivo, atendendo no delivery pelo 99604-2560. Lavacar Boneca do Iguaçu e Pizzaria da Rose, atendimento e cordialidade que fazem a diferença. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Amigo amante da música sertaneja, aqui é o radialista Luiz Henrique Pelícia, convidando você para acompanhar o nosso Clube do Caipirão, todos os dias a partir das 5 da manhã, aqui na Rádio Colônia FM, a número 1 do seu rádio. Aqui é bem melhor. A Rádio Colônia FM apresenta Sintonia Mix com Edna Silva. Entrevistas, bate-papo, dicas e muito mais. Olá, olá, gente bonita. Boa tarde. Estamos iniciando o nosso Sintonia Mix aqui na Rádio Colônia FM. Peço que vocês curtam, compartilhem, manda para um amigo, né? Participem do nosso programa. Ajude a chegar a mais pessoas essas informações. Hoje nós temos um convidado especial, que é o pastor Anderson Melo, que vai estar falando a respeito dos projetos dele, que tem ali da Igreja do Nazareno, a primeira Igreja do Nazareno em São José dos Pinhais. Ele vai estar passando para nós um pouquinho dos projetos que ele tem para a sociedade. Então, seja bem-vindo, pastor. Ele está aqui conosco, ele já vai nos dar um bom dia, não, boa tarde, né? Não é bom dia. Então, pessoal, hoje o pastor Anderson Melo, ele é pastor há 11 anos, há 7 anos ele está como titular da Igreja do Nazareno, a primeira Igreja do Nazareno de São José dos Pinhais, que fica ali no Afonso Pena, no Urano. Seja bem-vindo, pastor Anderson. Olá, Edna, olá, audiência, todos os ouvintes, uma grande alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por esse momento. Nos sentimos muito honrados e privilegiados. Uma boa tarde a todos vocês. Então, pastor, primeiramente nos conte quem é o Anderson Melo, né? Começamos aí pela tua história. Já sim, né? Quem é o Anderson? Sim, quem é o Anderson? Sem fugir. Bom, eu sou natural de Marília, interior de São Paulo. Nasci numa casa e numa família humilde, né? Como muitos aí nosso povo brasileiro, aqui de São José também. E
Na infância, o meu pai, junto com a minha mãe, eles acabaram se divorciando e logo cedo nós viemos aqui para Curitiba, mais precisamente para a região do Fazendinha. Depois de Fazendinha, pulamos lá para a Fazenda Rio Grande. Depois da Fazenda Rio Grande, eu fui para o SIC. Depois do SIC, fui para o Kaiowá. Depois do Kaiowá, fui para o Santa... Né, ali é Santa... Vila Sandra. Depois voltei para o SIC de novo. E depois cheguei aqui. Tipo cigano. Cigano, é nômade quase, né? De um lado e para o outro. E assim foi vindo. Né? E a minha infância, eu fui, quando pequeno... Sempre fui uma criança como outra qualquer, muito ativo, sempre brincalhão, sempre gostava de estar no meio dos amigos, pulando, se divertindo, jogando bola, quebrei normal, braço, né? Quebrei perna, né? O normal de toda criança, o normal de toda pessoa que acaba tendo saúde. Sim, né? Sendo saudável. Uhum. E assim foi a minha infância. E o Anderson é essa pessoa. Uma pessoa do bem, amigo de todos, que quer ser amigo de todos aqueles que querem ser amigo. Porque tem pessoas que às vezes, Edna, são mais retidas. Elas né? não querem a sua amizade. Então nós precisamos respeitar cada pessoa, cada ambiente, cada um. É verdade. E como foi a sua chamada para o ministério? Uau! A minha chamada para o ministério foi algo assim incrível. Eu estava na igreja. E em um momento entrou uma pessoa que ela estava alcoolizada. E a igreja a qual eu estava naquele momento era uma igreja onde muitas pessoas que tinham vício do álcool e tudo mais, chegavam ali. E eu, juntamente com os amigos, nós pegamos ali conversando, e eu peguei e falei para um rapaz, né, que ele estava alcoolizado, fazendo algumas conversas ali no culto. Eu falei, olha, a pregação está acontecendo, espera aí. E naquele momento o que acontece é que ele olha para mim, ele vira para trás, ele olha de forma muito sóbria e ele diz, tá bom, pastor. E naquele momento eu fiquei assim, como susto. assim? Um susto, como assim? Tá bom, sim, pastor, né? Não sou pastor. E naquele momento eu entendi que Deus, ele tinha uma chamada para mim. E depois eu podendo entender, e depois que a gente entende essa chamada de Deus e a gente começa a participar disso, eu fui olhando que em determinados momentos da minha vida, sempre eu olhava e admirava pessoas que estavam à tribuna, as pessoas, sim, que estavam no púlpito, alguns amigos. Talvez você, na sua história também, você olha e admira, sim, algum locutor, sim, alguma pessoa. Com certeza. E hoje eu falei assim, uau, já desde a minha infância. Já era um sinal, Era né? um sinal. E ali foi a minha chamada, né? Sim. E com isso, o que eu posso dizer assim para você? Deus, ele sempre coloca pessoas que elas conseguem enxergar em nós um potencial, isso, e nos lançar em um lugar que nem mesmo nós acreditamos e nós pensamos. Nem imaginamos, né? Exato. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Um pastor pegou, olhou e falou, filho, você tem um jeito de pastor. Eu falei, é? Vai ver que é o jeito que você tem de lidar com as pessoas, né? Da tua aproximação, né? Isso, mas é interessante porque pastor, ele reconhece o chamado. Tem pessoas que ela reconhece o dom que tem na outra. E essa habilidade de lidar com as pessoas, como você colocou. E foi justamente nesse momento, eu fui para o seminário, fui me capacitar, passei anos no seminário. Não foi um momento muito rápido, eu estudei, parei um pouco, depois retornei ao seminário e depois concluí. Mas desde já de 2013, que daí no caso eu recebi minha primeira licença como pastor. 23 anos eu tinha na época. Jovem de tudo. Jovem, bem jovem, bem jovenzinho. Mas que bacana, e isso é o que eu falo sempre no programa, tentar identificar os sinais de Deus, né? A gente sempre coloca assim, observe, porque Deus dá, né? Ao longo do nosso caminho, ele dá sinais do que o que você vai desempenhar lá na frente, né? Exato. E como você chegou até a Igreja do Nazareno? Olha, foi no ano de 2008, final do ano de 2008 para o começo do ano de 2009. Eu era numa igreja chamada Igreja Missionária,
aqui em São José dos Pinhais também. Mas antes de falar só sobre a igreja do Nazareno, como eu cheguei na igreja do Nazareno, a minha conversão, o momento que eu conheci a Cristo, foi um momento muito especial e particular também. Porque, olha só, eu tinha um amigo, eu cresci, como eu falei, no SIC, e um amigo chamado Clodoaldo. E o Clodoaldo, ele acabava tendo alguns vícios, no caso de entorpecentes. E ele falou assim: Anderson, vamos na igreja que você está precisando. E eu falei: não, nós vamos na igreja porque você está precisando. Sim. E sabe aquela história, o sujo falando mal do mal lavado, né? Fala assim, já que nós precisamos, vamos à igreja. E ali eu aceitei a Cristo, mas não firmei meus pés nos caminhos com o Senhor. Ou seja, eu tive um encontro com o Senhor, uma semente foi plantada, mas eu voltei para o meu dia a dia, voltei para os meus afazeres, voltei para todas as coisas. Entendi. Até que, em determinado momento, conheci um amigo chamado Ramon, o Andy, hoje está lá em Portugal, uma pessoa assim extraordinária, que começou a me trazer à igreja. E nisso eu comecei a firmar os meus pés aqui, ou seja, eu vinha lá do SIC para congregar aqui em São José. 30 quilômetros, eu cheguei a vir de bicicleta. E naquele momento, quando eu estava vindo, não tinha muito recurso financeiro. Sim. Precisei até parar de comprar bala, para comprar algumas coisas para poder fazer o quê? Para poder pegar o ônibus e vir. Então, e como que eu chego dentro da igreja Nazarena? Minha esposa era dessa igreja a qual eu era, e ela saiu em 2007 e foi para a igreja do Nazareno. E Deus ministrou ao meu espírito falando assim: eu quero você na igreja do Nazareno porque eu quero te usar ali. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida, eu quero usar a sua vida ali. E eu falei assim: não quero ir. Porque tem uma coisa, Regina, que a gente gosta. Estar acomodado. Exatamente. Com pessoas que a gente... Confortáveis, né? Com pessoas que nós gostamos. Isso. E eu estava muito bem, porque eu estava perto dos meus amigos, pessoas que eu gostava, todas as pessoas que ali tinham respeito por mim, eu tinha respeito por elas. Sim. E sair de um lugar para ir para outro, começar uma nova história, totalmente novo, não fazia sentido para mim, né? Eu sirvo o mesmo Deus, o porquê que eu vou sair? Mas até que eu fiz uma oração: Deus, se for a sua vontade que realmente aconteça tal coisa, e as tais coisas aconteceram. E assim eu cheguei à igreja, conversei com o pastor, falei: pastor, Deus me quer aqui, e Ele quer me usar neste lugar, por isso estou aqui. Então eu estou vindo para servir, estou vindo para trabalhar. E assim cheguei à igreja Nazareno no finalzinho de 2008, para o começo de 2009. E esse período de adaptação, né? Porque foi uma adaptação, te surpreendeu? Foi fácil ou foi difícil? É uma excelente pergunta, Edna. Parabéns pela pergunta. Porque a adaptação, embora a gente vivamos assim no contexto de igreja, cada igreja ou cada lugar tem a sua tribo. Sim. E você se locomover e mudar de tribo, mesmo que seja o reino do Senhor, mesmo que seja a igreja, você sempre vai sentir falta de algo. Sim. E vai experimentar algo novo. Isso. Mas dores eu não senti. Por quê? Porque quando nós temos um processo, que é um processo de Deus, é um processo saudável, é um processo que não é com dores, você não sente peso. E eu fui recebido assim de braços abertos à igreja, uma igreja muito acolhedora, uma igreja fantástica, uma igreja que assim fiquei apaixonado mesmo por esse lugar, pelas pessoas que ali estavam. E toda essa dificuldade que normalmente se tem de uma mudança de um lugar para o outro, eu acredito que isso foi amenizado por causa das pessoas que ali abraçaram. Eu acredito que o que fez a diferença na minha vida foi a receptividade dessas pessoas, o acolhimento dessa igreja para mim foi fantástico. E quantos anos tem a Igreja do Nazareno aqui em São José dos Pinhais? Tá. A Igreja do Nazareno, não só aqui em São José, mas ela é uma igreja mundial. Ou seja, ela começa no Texas, nos Estados Unidos, desde já de 1885. Em 1908 é quando ela é realmente fundada e chega aqui ao Brasil. Em São José dos Pinhais, ela chega em 1978, né? As nossas escrituras está ali registrada a compra do terreno em 1978. E nós fomos a primeira igreja. Hoje eu tenho a graça de estar neste lugar que é a primeira igreja do Nazareno em São José dos Pinhais. E em São José, hoje,
advinda desse momento. Hoje nós temos 3 igrejas, que a primeira igreja é a Igreja do Nazareno Ágape, a pastora Gisele, uma pastora, meu Deus, extraordinária, tem um trabalho fantástico, é aqui no São Pedro também. Temos uma igreja na Colônia Castelhano, indo lá para as praias, é o último retorno antes de ir para as praias, descendo lá. E temos uma outra igreja na Campina da Contenda também, onde o pastor Michel, ali é uma congregação, uma igreja, uma congregação onde ainda não é, nós chamamos assim, não é uma igreja ainda organizada, que não tem não tem um grupo ainda formado, vou colocar assim, uma quantidade de membros mínima para que ela possa se tornar uma igreja constituída, mas as pessoas ali estão, acontece culto, acontece batismo, acontece os cultos normalmente. Que bacana. E me conte um pouco dessa história da igreja chegando em São José dos Pinhais. Me conta desde o início, desde o primeiro tijolinho, desde sempre. Meu Deus. Desde lá do... Tem tempo? Tem tempo, pode ir. Vamos lá. Temos o tempo certo. Pode ir. A igreja ela chega com um pastor americano chamado Rex Ludwig. Pastor Rex era superintendente aqui da região, e ele vem com a missão de plantar e começar um distrito que é chamado o Distrito Sul, aqui no sul do Brasil. Então, ele vem com um recurso para comprar a primeira igreja, que é a igreja de Curitiba, que é lá na Avenida Kennedy, a Arena Church. E em uma das suas viagens, das suas chegadas aqui em São José dos Pinhais, o avião ele está... agora eu não sei te precisar, não sei se ele está decolando ou ele está pousando, tá? Mas as pessoas contam que o pastor Rex, ele olha para o lado onde já é a igreja e ele vê um campo muito grande. E tinha só o campo, não tinha muita casa, não tinha nada, até fotos, na verdade, a gente olha ali, só dá a igreja e mais nada aos lados ali. Só os capins, só os capins. E era num morro alto. E com isso, o pastor Rex, entendendo de Deus, conversa com um pastor chamado Hércio de Melo, né? Sobrenome do meu xará, é muito abençoado. Ele chega e eles entendem assim, nós queremos plantar uma igreja aqui do Nazareno. E ele falou assim, pois nós não temos recursos, como que nós vamos começar? Eles chegam até o local onde que é a igreja hoje, eles dobram os joelhos deles, e ali eles clamam ao Deus dos céus, falando, Senhor, se essa é realmente a tua vontade, se esse lugar é mostrado pelo Senhor, o Senhor conhece que nós não temos recursos, mas o Senhor, se é da tua vontade, o Senhor trará o recurso para que nós possamos comprar e firmar o compromisso aqui. Eles oraram, levantaram, comunicaram com a missão, e uma pessoa dos Estados Unidos, ela deu uma oferta com um valor apropriado para comprar ali as propriedades, né? Hoje, pela graça do Senhor, nós temos, são 2 lotes, a igreja tem, que fica bem ali perto da escola Antônio Rios, a qual hoje, pela graça do Senhor, também procura auxiliar como presidente da Associação de Pais e Mestres ali também. E comprou em 78, finalzinho de 78, com a escritura para 79, e logo foi dado início às construções. E o pastor Hércio de Melo, ele era uma pessoa muito ativa na comunidade. Então, naquele momento, é diferente de hoje, Ed. Quando ele pegava e batia na porta das pessoas, as pessoas faziam o quê? Abria. Porque era normal você abrir, não tinha muito assalto, não tinha as preocupações, praticamente televisão nem se tinha, noticiário você não via, era muito tranquilo. Então, abria as portas, e muitas pessoas, hoje dentro da nossa comunidade ainda de fé, nós temos pessoas que iniciaram através desse processo que o pastor Hércio, ele bate ali nas portas, fazendo naquela época até hoje, né? A irmã Hélia, a irmã Helena, né? São pessoas que eles são desde desse momento. E foi assim que nós iniciamos o trabalho. Pastor Hércio, sempre muito prestativo. Esses dias eu estava pintando a igreja, chegou um senhor falando assim, olha, eu lembro aqui do americano, eu lembro quando veio para cá a igreja e começou, e no primeiro dia teve o culto e disse assim que no culto não tinha
o teto tinha, mas não era coberto com forro, e os passarinhos, pombo entravam. E o pastor foi pregar no dia da inauguração, veio o passarinho e fez... Na cabeça. Foi cara. batizado. Foi batizado, literalmente, foi assim, foi batizado. Então são histórias. Teve em 1972, teve um momento, talvez até quem possa estar acompanhando a audiência, possa lembrar. Teve um grande vendaval na região aqui. E nesse vendaval estava uma senhora chamada Irceia, é irmã da nossa igreja. Inclusive, se ela estiver acompanhando aqui, um forte abraço, irmã Irceia. Está com 83 anos, se não me falha a memória. E ela era professora das crianças. Edna, ela é um encanto. Ela é um encanto. Eu, às vezes, vou lá orar por ela, conversar, e eu falo assim, eu vou abençoar. Eu saio de lá abençoado, porque é aquele tipo de pessoas que você senta e fala assim, o que que eu vim fazer, o que que eu vim dar? Eu só posso só receber. E ela que ora por mim, é ela que me abençoa. Sim. E às vezes a gente acha que nós estamos fazendo alguma coisa. E teve um momento que teve um vendaval muito forte, e as telhas da igreja, ela saiu. E ela conta que ela, junto com as crianças, elas traz as crianças para baixo, perto dela, como ela fala assim, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu vejo assim e clamava, Senhor. Ela é carioca, ela falava, Senhor, guarda essas crianças, não deixe que nenhum mal aconteça. E ela conta essa história. São histórias, pessoas que da nossa comunidade, que elas participaram, vivenciaram desse momento que foi assim extremamente... da igreja, o nascimento ali, da igreja. Foi um momento extraordinário. Até hoje. Estão até hoje. Pessoas estão até hoje. São histórias muito bonitas, são histórias de fé, né? Como ele colocando ali, o pastor orando pelo agir de Deus, se fosse de Deus para estar a igreja ali. Isso é exemplo de fé para nossas vidas de hoje. Né? Colocar Deus em primeiro e orar e pedir, se for da sua vontade. Perfeito. Né? Perfeito. Sempre gosto de colocar no Sintonia Mix isso. Né? É muito importante. As pessoas têm que ter essa aproximação, né, com o Senhor. Amém. Deixa eu dar aqui um boa tarde para quem está acompanhando. Temos aqui o Sandro Bandeirantes. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, o Sandro foi ganhador, né? É, Newton, ele? Isso. Ele foi ganhador da caneca do Dia dos Namorados, aqui do Sintonia Mix. Maria do Carmo da Silva, que é a minha mãe, lá de Toledo. Acho que... Mas, enfim, boa tarde aí para vocês que estão nos acompanhando. Boa tarde para vocês que não deram um boa tarde, mas estão aí acompanhando nós. E pelo site, pelo Radiosnet. E brigadão, viu, pessoal? E olha o assunto. O assunto é maravilhoso, porque é uma história de fé voltado para a comunidade em si. Que hoje a população, a comunidade, ela está muito carente desse amor de Deus, de buscar esse amor de Deus, que é muito importante. E continue, se você estava... Continua a história. Que eu te atrapalhei para dar um boa tarde aqui para o pessoal. E essa irmã, a Irceia, né? Ela é uma pessoa muito querida. E todo esse momento faz parte dessa história. Faz parte da história de muitas pessoas, quem sabe até mesmo aqueles que estão a ouvir, que conhecem. Esses dias nós estávamos dentro do projeto e chegou um aluno. E a mãe do aluno falou assim, olha, quando eu era pequena, eu vim nessa igreja aqui, eu vim aqui. E isso é muito gostoso, porque sabemos que a igreja, a comunidade de fé, ela está viva na comunidade. Ela está atuando na comunidade. Pode ser que as pessoas elas não estão a congregar ali conosco, mas em algum momento da sua história, essa igreja, as pessoas que ali estão, ela foi bênção para a vida delas. Foi um momento... e vai ser. Amém. Que assim seja. Continuamos a fazer essa missão. Então, eu ia perguntar quantos anos, né, que tem a igreja. E eu não vou perguntar quantos anos que tem a igreja do Nazareno aqui em São José, né? Aqui em São José são 78, são... 45. 45. Eu baseei pela minha idade. 45 anos.
45 anos aqui. Mas, como um todo, ela tem 114 anos de história. Então, ela tem um bom tempo aí. E 45 anos a igreja. E, assim, muitas pessoas não sabem da existência dela, mesmo ali. Porque é muita renovação de pessoas. Exato. Né? Muitos vão e vêm e acaba ficando e não conhece, né? A geografia mudou muito, né? Ao longo desses anos. Então, pessoas elas acabaram vindo vindo de outras localidades para cá. Sim. E daqui também foram para outros lugares. E pelo fato também dela estar em uma região não bem, vou colocar assim, não está em uma principal, Sim. assim acaba não conseguindo. Ela está mais um lugarzinho mais discreto, né? Isso mesmo. E qual é a missão da igreja? A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Ou seja, em cada lugar onde tiver uma Igreja do Nazareno, a nossa missão é essa, fazer discípulos. A semelhança de quem? Do Anderson? A semelhança de algum outro pastor? Não. A semelhança de Cristo, porque Ele é a nossa base. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá a direção. Ele é o padrão, por isso que é a semelhança de Cristo. Essa é a nossa missão como igreja. E explica esse amor, porque Cristo era amor puro. Completamente. O próprio ato de Cristo ser amor é o fato dele ter se entregue na cruz. Ele fala bem assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou em favor de muitos, eu dou àqueles que aceitam. E mesmo para aqueles que não aceitam, eu também a dou. Ou seja, o dom de nós termos esse Cristo é o fato de nós aceitarmos o seu sacrifício ou não. Mas ele se deu. As pessoas querendo ou não, ele se entregou. E é interessante que a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Assim acontece na nossa vida. Antes de nós termos um encontro com ele e depois que nós temos um encontro verdadeiro com ele, a nossa história muda. Você pode ter certeza que a sua caminhada nunca mais será a mesma. Exatamente. E vivenciará coisas extraordinárias, porque aonde Cristo está, há uma transformação. Aonde ele chega, há transformação. Uma vez marcado pelo amor de Cristo, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai conseguir olhar o mundo da mesma forma que você olhava lá atrás, antes de conhecer esse amor. E quais são os projetos que você... Me fale um pouco desses projetos que é voltado para a comunidade. Certo. Desde do começo, de como nasceu a ideia, de como que foi. A Igreja do Nazareno, ela é uma igreja missionária. Ou seja, ela é uma igreja que ama servir, ama estar no meio da comunidade. Ela ama fazer trabalhos principalmente com crianças. E muitas das localidades onde que a Igreja do Nazareno ela surgiu foi através desse momento de fazer trabalhos à comunidade. Então isso ela já vem de uma história, nós já temos esse legado. Para nós, vou colocar assim, acaba não sendo muito novo, porque é algo já do cotidiano, tem que ser do cotidiano da igreja, de cada cristão. Mas não, como eu disse, mas não só da igreja, é do cotidiano de cada cristão, de cada pessoa que entendeu a missão do Senhor. Porque a igreja, ela não é somente você comunicar o evangelho, mas você também, através desse evangelho que você recebeu, transformar a sociedade. Sim. A história fala a respeito de um homem chamado John Wesley. John Wesley é um pregador de santidade. O tema e o lema da Igreja do Nazareno é santidade ao Senhor, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Esse texto está lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 14. E quando nós falamos assim, a santidade de Deus, quando eu tenho esse Deus em minha vida, logo eu vou ser transformado. Quando eu sou transformado, eu automaticamente levo transformação para o ambiente onde eu estou. John Wesley, quando ele estava aqui nessa terra, ele levava transformações. Os bares foram fechando, as boates foram fechando, os homicídios
foram diminuindo, porque aonde o evangelho ele vai entrando, as trevas, nós podemos dizer assim, que ela precisa e ela deve recuar. Os homicídios têm que cair, as doenças têm que diminuir, porque esse é o poder de Deus. E o nosso trabalho com essa missão, no caso com os projetos, Sim. ele vem justamente nesse ponto de levar esperança, de levar amor, de levar a alegria, de levar a transformação, para que pais, mães, a esses meninos, eles possam receber algo que muitas vezes não têm a oportunidade. Olha só, no ano passado, na TV Senado, se não me falha a memória, diz que nos últimos 10 anos aumentou 89% o uso de Ritalina. Ritalina é um medicamento usado para que as crianças que têm algum déficit de atenção, hiperatividade, ela possa tomar e ficar mais calma. Sim. E ao longo desse tempo, tudo isso tem sido acontecido. Por quê? Porque os diagnósticos têm sido muitas vezes feito prematuro, ou seja, muito rápido. Eles estavam com uma porta para dizer que eles não iriam mais liberar a Ritalina, estavam até querendo fechar. Agora você pensa, as crianças hoje, na nossa era celular, elas estão extremamente ociosas na sua casa. Você vê criança muito pequena já com ansiedade. Vê com muitos, mas muitos transtornos. E olhando tudo isso e saber que nós temos uma mensagem, e quando eu digo essa mensagem, não é só a mensagem do Evangelho, nós temos uma mensagem de transformação, que é uma ação, que é um esporte, que é tirar essa criança da ociosidade, que é trazer ela para um bom convívio. É isso que vai mudando. E quando foi para nós iniciarmos o nosso projeto, olhando toda a nossa região e vendo as dificuldades de muitas crianças, de muitos pais, como acesso ali à escola, como presidente, eu vejo ali, são 366, se não me falha a memória, alunos ali na escola Antônio Rios. E muitas crianças, muitas vezes, ociosas, com muitas dificuldades. Sim. E como poder ajudar? Não falando de religião, não falando de qualquer... Mas como fazer a diferença na nossa comunidade? Como ser uma resposta para este lugar de não só olhar... Eu posso ter uma disponibilidade de tempo de conseguir levar o meu filho, ou quem sabe até mesmo pagar algo para ele. Mas aquele que não tem... Aquele que não pode, Sim. aquele que não consegue se deslocar para uma outra região para fazer algo do são gênero. Muitas famílias, É muitas. Só o Afonso Pena, ela tem 14 mil habitantes, só a região do Afonso Pena. Eu estou falando daquela região onde que a igreja ali está inserida. Porque se a gente puxar para baixo, para a área do ali, Parque da Fonte, você vê que sobe muito mais. Então, ou seja, só naquela região com um grande número de pessoas, quanto dessas crianças, quanto desses adolescentes, eles não estão fazendo algo, estão ociosos, muitas vezes presos na frente do celular, e vamos e venhamos, né? Quantas tragédias nós já vimos por estarem vendo joguinhos e acabou cometendo alguma atrocidade. Então o projeto, a proposta é justamente trazer uma resposta para aquilo que não tem, para aquilo que está com a necessidade. Eu costumo dizer assim, eu não vou resolver o problema do mundo, não vou resolver o problema de São José dos Pinhais, talvez nem resolva o problema da nossa região, mas na vida, quem sabe, de 10 famílias, nós estamos fazendo a diferença. Já faz a diferença. E se nós conseguimos... E olhar, né, para uma criança, um adolescente que tenha isso é importante. Exato. Faz a diferença. Totalmente. Porque às vezes ele está lá, ninguém olha, ninguém percebe, né? Nem mesmo a família, às vezes, né? E é maravilhoso, sabe, Adina, porque quando nós olhamos uma criança, eu não sei como que as pessoas enxergam, como você enxerga, mas eu vou falar como eu enxergo. Eu enxergo um bom pai de família, eu enxergo uma boa dona de casa, eu enxergo um bom advogado, eu enxergo um bom médico, eu enxergo um bom cidadão. Eu enxergo isso. E são valores. Cada projeto, ele é desenvolvido pensando como que nós colocaremos valores. Construir valores nas crianças. E o que nós estamos construindo hoje são valores que nós estamos deixando um legado. O resultado não é para agora, é para daqui 5, 10 anos, 15, 20. É para o futuro, é para uma história. Que preço, qual é o preço que tem, qual é a alegria que você
pode ter de quando ver uma criança agora já adulta e falar bem assim, poxa, naquele lugar ali eu aprendi que eu preciso respeitar as pessoas e valorizar os meus amigos. É muito precioso. Deixa eu dar aqui uma boa tarde a Juninho Livaraltos. É teu amigo, né? Juninho Liberatos, somos todos bem. Mandando um abraço para você. Um abraço. Para o pastor Anderson. O Benedito Magalhães também está assistindo. Boa tarde, Edna. Estou na escuta aqui. Um abraço, Benedito, para você. Deus abençoe seu dia, sua tarde, seu final de semana. O Ederson Fernando também. Boa tarde. Brigadão por estar conosco. Silvana Ferreira Novas também está nos acompanhando aqui. Bom demais. E lá o Juninho colocou, somos todos na primeira igreja do Nazareno, né? Isso aí, somos todos PIN. Continue, vamos com o nosso papo aqui que está muito legal. E essa é a grande mudança, né? O nosso projeto, ele tem esse cunho de levar desenvolvimento e transformação. Ou seja, Instituto Esperança e Vida, um lugar de desenvolvimento e transformação. O que nós queremos levar? Desenvolvimento e transformação. Em quais áreas? Corpo, alma e espírito. Quando uma pessoa ela tem um encontro e ela alinha totalmente essas 3 áreas da sua vida, ela se torna um ser humano melhor, ela se torna uma pessoa que ela vai completa, ela vai atingir os objetivos. E Edna, é incrível dizer para você, quantas crianças, por má informação dos pais, porque os pais não receberam, levam palavras de desmotivação para os seus filhos. Sim. Você não presta. É aquilo que eu falo, o pai, a mãe, ele tem o poder de abençoar ou amaldiçoar um filho. Exato. Né? Exato. Infelizmente, grande maioria, muitos, não tem essa noção. Né? Nem sabe a gravidade, né? De, às vezes, uma palavra lançada sobre a vida de uma criança. Uma palavra. E não só os pais, professores, mas principalmente os pais. É porque eles, lá atrás também, né? Então, hoje eu consigo entender que muitas vezes o reflexo do que eles receberam, perfeito, né, que traz para os filhos. Isso. E vai sempre sendo passado. Só que quando a gente chega em determinado momento, esse pai, com todas, às vezes você olha assim, um pai gritando com uma criança, ou trabalhando de forma equivocada com a criança, instruindo de forma equivocada a criança. Você olha e fala assim, ali é um adulto que tem uma ferida que foi feita quando uma criança. Sim. Que precisa de uma cura, que precisa de uma restauração, porque ele está projetando na criança o que fizeram com ele. Exato. E quando se dá o tempo de curá-lo, de ele ter a noção, ter consciência. É ótimo. Mas o difícil é que às vezes não... Né? Muitas das vezes não dá tempo, não consegue. E aí entra uma questão. Dentro do nosso projeto, nós temos um dos nossos parceiros ali, nossos voluntários, que se chama o Luiz. Ele é terapeuta, ele é psicanalista. E ele trabalhou por voluntário bastante tempo no presídio, fazendo uma assistência também social ali no presídio. E conversando, e muitas pessoas que já passaram por lugares muito bons, vou colocar assim, até mesmo situações, mas que por algum motivo veio a estar ali naquele momento, foi um erro, foi algo que aconteceu. E eu disse para ele bem assim, eu acho muito bonito, eu acho extremamente válido, necessário, eu entendo que aquela pessoa que ali está encarcerado, ela precisa também de uma reclusão, porque às vezes foi um deslize, a pessoa não é aquilo ali, ela cometeu um erro. Tem alguns que eles decidiram ser uma pessoa do mal, ela decidiu. Sim, é uma decisão. É uma decisão, ela decidiu. Mas a essência dela não é isso. E eu falei para ele bem assim, mas sabe o que arde no nosso coração, meu coração, é de saber que agora na infância nós podemos dar instrução, para que amanhã nós não precisamos estar lá na porta do presídio, ou seja, tendo que visitar,
tendo que ajudar os pais, porque eles... Então, esse trabalho que nós fazemos com o projeto é justamente de poder dar um destino, de lançar. A Bíblia fala que os filhos na mão do Senhor é como flecha na mão do arqueiro. Ou seja, a flecha você estica e lança. E depois que ela lança, você pode ir até atrás e lançar novamente, né? Mas para ela ir para frente, você puxa ela para trás. E esse puxar ela para trás é para puxar ela perto do teu... Você pensa o arco, você puxando ela. Quando nós puxamos cada criança para poder lançar, nós estamos fazendo o quê? Puxando ela perto do nosso coração, perto da nossa vida, para poder lançar, para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa que vai mudar a história. Quem sabe o próximo prefeito de São José dos Pinhais está junto conosco. Pois é. Quem sabe o próximo, né, governador do estado do Paraná está junto conosco. Nós não sabemos quem serão essas crianças no amanhã, mas se nós não fizermos o papel muito bem agora de instruir valores, respeito, família, nós não vamos ter lá na frente pessoas mudadas. Tem mais recadinhos aqui, ó. Ederson Fernando, orgulho muito de fazer parte da PIM. Rafael da Silva, esse é meu pastor. Woody Mello. Mandei no teu WhatsApp uma lista. Tá. O Wendel. O Wendel, esse é o psicanalista que eu falei. Esse é o Wendel, deixa eu ver terapeuta. Aqui. Só um pouquinho aqui para mim achar, né? Porque o processo foi um pouco lento. A Silvana Ferreira Novaes está curtindo conosco aqui. Juninho Liveratos. Abraão Silva. O Abraão Silva vai estar conosco no dia... 26, parece. Deixa eu conferir. Acho que é no dia 12. No dia 12. O Abraão Silva, pastor, também vai estar conosco no dia 12. Maria do Carmo da Silva, Ederson Fernando, Benedito Magalhães, boa tarde a vocês. Obrigado por estar conosco. Rafael Jean Silva, a Silvana Ferreira, o Juninho, eu acho que são Giovana Santos. Brigadão, gente, por vocês estarem nos acompanhando aqui. E seguimos com a nossa conversa aqui. E quais são os projetos que tem? Legal. Hoje nós temos o nosso trabalho com o Mais Forte, né? O nosso trabalho com o Jiu-Jitsu, ele é um trabalho a longo prazo. O Jiu-Jitsu nós começamos há 2 anos atrás. Nós temos dentro do nosso grupo competidores, meninos que já foram para esses momentos de campeonato, competiram, medalharam. E esse é um momento assim, é o nosso carro-chefe, é o nosso momento, é o jiu-jitsu. E hoje o jiu-jitsu nós temos 2 turmas. Nós temos o momento dos kids, que inclusive nós tivemos assim, eu tive que arrancar a placa lá da frente. Lá da frente, porque é tanta procura, muita procura. O pessoal gosta bastante. Eles gostam. E por saber que o que nós estamos ensinando ali não é apenas jiu-jitsu. Porque aula de jiu-jitsu qualquer academia dá. Sim. Qualquer academia ela vai dar. A técnica, todos os mestres vão dar. Né? A disciplina, todos os mestres vão trabalhar. Mas os valores que nós empregamos sobre cada aula e cada fundamento que cada aula... Aí os pais chegam, eles olham e falam... Um comunica com o outro, que comunica com o outro e fala, eu preciso... Não, pelo amor de Deus, tem vaga aí, tem vaga. E nós, assim... precisamos abrir mais turmas, na verdade. Né? Estamos estudando para isso, né? Como nós vamos fazer. Então nós temos hoje o Jiu-Jitsu, essas 2 turmas, turma do Kids e turma dos adolescentes. Temos também um projeto que pra gente assim, começou esse ano, 2 projetos. Começou esse ano, que são 2 projetos incríveis também, que é o momento do reforço escolar. Devido à pandemia, muitas crianças ficaram com atraso no seu desenvolvimento de fala, na sua forma de aprender. Para você ter uma ideia, em nossa igreja tem uma senhora, uma irmã, que ela se chama Aline. A Aline, o meu filho, no meio da pandemia, o meu filho foi alfabetizado por essa
Irmã, através do Meet. Ela na casa dela, nós abríamos e assim nós fazíamos. E hoje nós temos uma querida também, que é a Renata, voluntária ela também, onde ela pega e dá aula de alfabetização para as crianças. Então todo esse desenvolvimento, esse atraso que a pandemia ela veio trazendo, né, e muitas dores que muitos tiveram, nós estamos conseguindo, de alguma forma, ser esse suporte da mesmo para as escolas. Porque isso é ajudar. importante, porque a família, ela não tem aquele jeitinho para ensinar, né? E perfeito. aquele momento lá difícil vinha aquele... E nem a paciência, às vezes. E nem a paciência. Não é verdade? Mas a paciência, eu acredito porque não tem o jeito, né? Porque Não. se tivesse, teria paciência. Exato. Eu penso. Porque eles têm um jeitinho todo especial de estar ensinando, né? Mostrando de maneira que o pai e a mãe às vezes não tem Não esse jeito. consegue. Por mais que se esforce, não vai ter o mesmo resultado, né? Perfeito, você colocou perfeitamente. Eu sei porque eu passei isso com a minha filha. Também. A Laura, E ela nós sofremos, teve, né? A Laura teve bastante dificuldade exatamente por isso. Eu não tinha o jeitinho, né? Por mais que eu tentasse, eu não consegui. É verdade. E aí é só mesmo um profissional para estar Por mais que tenhamos amor, por mais que Isso. queremos fazer, desejamos fazer, Exato. às vezes nós nos frustramos conosco, não é com a criança. Conosco. É conosco, mas a criança acaba recebendo a nossa... bem isso. Poxa vida, você não está entendendo, na verdade eu não estou sabendo explicar. Não é, a Exato. culpa não é dela que não está entendendo, é eu que não sei explicar. É isso. Né? Tem que mudar, bem isso. muda a figura aí. Ah, é Isso. você que não entende, não, você que não sabe explicar. Porque se soubesse explicar, eu te entendi. É bem isso, gente. É bem isso mesmo. E nós temos aí, no caso, né, o nosso reforço escolar, que inclusive agora, logo após o nosso retorno das férias, que as escolas municipais, estaduais, todas vão entrar em férias, após as férias nós já estamos abrindo ali para alfabetização. Então vai ter reforço escolar. Todos os pais, por favor, que tiverem passando por momentos de dificuldade, estiveram passando por momentos que precisam de um auxílio, vai acontecer em 2 dias, na quarta-feira pela manhã e no sábado. Também 2 dias na semana que nós vamos estar abrindo para poder fazer o reforço escolar com uma pessoa incrível, com jeitinho. Com o jeitinho. Para ensinar, especial. né? Coisas que muitas vezes nós não sabemos, mas eles sabem. Louvado seja Deus por essas pessoas. E temos também o projeto maravilhoso, que é um projeto de música, onde nós temos assim oportunizado que as crianças elas cheguem e elas possam saber se elas se identificam com... Então nós damos uma iniciação musical, onde nós temos aula de guitarra, aula de contrabaixo, aula de violão e teclado. Aí as crianças elas vão lá, nós temos os nossos instrumentos que emprestamos enquanto elas estão ali. Sim. E nesse meio tempo, onde elas estão aprendendo, o pai está avaliando juntamente com os professores. E o professor falou assim, olha, eu acredito que ele vai dar certo para a música. Então vamos supor, você pode investir, você pode comprar o instrumento. Porque às vezes nós compramos e fica lá guardado. Sim. Eu quando era pequeno, eu via na casa da minha avó instrumento guardado. Mas graças a Deus eu aprendi a tocar, né? E assim eu consegui utilizar o instrumento ali. Sim. Mas muitas vezes os pais acabam tendo essas dificuldades. E nós temos esses projetos de música, no caso, lá também. Que bacana, viu? E, assim, um atendimento é a partir de que idade que vocês dão um atendimento? Perfeito. A partir dos 7 anos. Dos 7 anos até os 17 é a faixa que nós buscamos a trabalhar, né? Por quê? Porque o nosso público, o nosso alvo são crianças e adolescentes. A nossa conversa é com esse grupo. Como eu disse, nós estamos olhando como flechas na mão do arqueiro, Sim. trazendo para o perto de nós para poder lançá-los para estes lugares. Então é dos 7 até os 17. Tem muitos adultos procurando, não tem para adulto, não tem. Eu falei assim, vamos ter que pensar, porque eu acho que tem bastante adultos que também, né, teria que pensar nessa parte. Quem sabe futuramente nós futuramente. conseguimos colocar uma turma para pessoas mais experientes estarem ali. Com certeza. Mas o nosso público assim alvo mesmo são a criançada. Então, outra pergunta. Vocês atendem não somente crianças da igreja em si ali, Perfeito. outras
denominações também, né? Perfeito, muito bem colocado e perguntado. Por quê? Porque algumas pessoas acabam acreditando que é só para pessoas da igreja. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Digo mais, eu vou colocar assim. Nós damos até mais, outras vezes, oportunidade para quem está da região Sim. do que os nossos próprios. Porque os nossos próprios, às vezes, está perto de nós e a gente consegue dar uma assistência. Então, sim, é para todas as pessoas que desejarem, é para toda a comunidade, seja dos bairros, do bairro ali do Afonso Pena, seja dos bairros adjacentes, seja circunvizinhança, seja até de outra cidade. A pessoa tendo o desejo de aprender, ela pode se achegar e participar conosco. Nós temos alunos que para você ter uma ideia, que vem do Uberaba para ter aula de jiu-jitsu conosco, para poder fazer uma aula de jiu-jitsu em uma academia conceituada. Ela custa R$320 a mensalidade para se treinar 2 vezes por semana. Em algumas academias aqui em São José dos Pinhais, você vai olhar também, e todas elas, é claro, é o propósito deles, né? Todas elas, eles têm esse valor, é R$200, é R$180. Sim. Ou seja, nós oferecemos aqui para nossa comunidade algo que a pessoa estaria pagando muito. Nós entregamos algo maravilhoso para eles, cuidamos, amamos cada criança ali, nós tomamos como parte da nossa família e damos destino para essas crianças. Ou seja, não é só o jiu-jitsu, vai muito além. Vai além, né? Vai muito valioso além. Isso. E como que se mantém esses projetos? Como que vocês se mantêm? Todo projeto nosso, ele tem primeiro ofertantes, são pessoas que entendem a missão do projeto, que buscam ser, não, eu quero ser um parceiro, eu entendi o teu propósito, eu entendi a tua visão. Nós não cobramos nenhuma mensalidade de ninguém, né? Salvo ali a aula de música, no caso, tem a apostila, fala, compra a apostila e a apostila é sua, que é um valor simbólico, é o xerox da apostila. Então nós nos mantemos assim, com pessoas voluntárias, pessoas que têm o desejo de ofertar, desejo de ser um mantenedor, de ser um contribuinte, assim que nós temos mantido. E eu costumo dizer assim, Edna, que o nosso sucesso, ele vem de Deus. É Ele quem nos dá o nosso sucesso. Porque, sabe, ter 2 professores ali, praticamente nós temos 3 professores de jiu-jitsu, tem professor de música, temos uma pessoa que é no reforço escolar, tudo isso custa, tem uma estrutura para atender, temos um tatame para atender, temos, enfim, toda a estrutura, isso custa, mas Deus é a fonte do nosso sustento. E as pessoas que se identificam, Deus, como que Deus abençoa, como que Deus sustenta? Através de pessoas. Fala assim, gostei daquele projeto, gostei daquela visão, e tanto que hoje nós estamos ampliando, estamos construindo lá na nossa propriedade, estamos construindo um novo salão só para aulas do jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu tem sido para nós assim algo extraordinário, que as crianças têm vindo e nós queremos. Chama muito. A música também, nós temos, meu Deus, muitas pessoas. É maravilhoso. E então você quer passar contato, rede social? Posso passar. Para as pessoas, né, que estão assistindo, né, que estão assistindo e sentem, né, de ajudar vocês, Perfeito. A igreja, os projetos, né? Perfeito. Pode por favor, passar, né? por Se favor. acheguem perto de nós, que serão muito bem-vindos toda e qualquer ajuda. Vocês podem entrar no iev.pin. Eu acho que é isso. Você pode alcançar ali para mim o meu celular, por gentileza? Só para mim confirmar. Mas você pode procurar mais informações através... Deixa eu só pegar aqui para vocês. Você pode pegar mais informações através... Deixa eu aqui entrar e assim confirmar. Enquanto isso, eu vou dando aqui boa tarde a Joyce Joy, nosso pastorzão, ó. Priscila Chaves, boa tarde. Agradeço, né? Agradeço muito a participação de vocês. Olha aí, ó. iev.nasa, com Z. iev.nasa é o nosso Instagram do nosso instituto. iev.nasa.
Mas se tiver alguém interessado também com relação a até mesmo inscrever o seu filho, alguém, você pode entrar em contato através do telefone celular, que é 98847 1734. 98847 1734, e você vai falar com a secretária, a Tatiane, que é um encanto, maravilhosa, essa querida que tem nos ajudado e muito. Uhum. E as doações são que vocês recebem somente... As doações, elas podem ser feitas através do Pix mesmo, né? Hoje nós temos toda a documentação do Instituto, e eu posso até passar aqui, se o pessoal, a quem desejar anotar, né? Deixa eu passar aqui para vocês. É o 49, é o Pix 49.919.180/1000 ao contrário 07. Deixa eu repetir. 49 919 180 1000 ao contrário 07. Esse é o nosso Pix, ou seja, todo o valor é prestado conta com nota fiscal e toda essa parte que nós temos feito os nossos trabalhos. Tem mais recadinhos para você, Érica Correia, nosso pastor do Instituto Esperança, lindo projeto. Priscila Chaves, boa tarde. Wendel Luiz, Deus abençoe o homem de Deus. Aí, pastor, olha, seus amigos, suas ovelhas, né? As ovelhas, os amigos, os parceiros. Em peso aí. Então, pessoal, encerrando o nosso bate-papo, porque o tempo aqui já está nos expulsando. Então, agradeço muito a tua participação, foi excelente, foi maravilhoso, edificante essa conversa, porque se você prestar atenção, é muita história de fé, de amor, né, ao próximo, que é o que nós precisamos para o nosso dia. Eu que agradeço, Edna, agradeço a oportunidade aqui com vocês. Foi um momento muito prazeroso para mim, né? Primeira vez em um momento como esse, e que venha mais momentos em outros lugares também. E muito obrigado por todo o carinho que vocês têm aqui conosco também. Eu que agradeço a sua participação, por ter dado essa palestra de amor ao próximo. Amém. Que Amém. O mundo precisa disso. Pessoal, eu queria falar também sobre a palestra sobre autismo, que vai acontecer neste sábado, dia 6, às 19 horas. Essa palestra será na Igreja Batista do Urano, na rua Pedro Constantino da Rocha 314, ali no Conjunto Urano. É uma palestra voltada para as pessoas que cuidam de crianças atípicas, para profissionais da educação. Então, será no sábado, dia 6, às 19 horas. E é isso, pessoal, agradecendo a participação de todos vocês. Foi magnífico essa conversa que a gente teve aqui. E aguardo, espero vocês na próxima semana. Que não me recordo quem é o convidado agora no momento, mas vou estar passando para vocês aí. Muito obrigado, gente. Deus abençoe o resto de tarde de vocês e o bom final de semana. Se cuide. Deus abençoe a todos. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar
tempo Deus tem pra mim. Acabamos de ouvir Sintonia Mix com Edna Silva na Rádio Colônia FM e até a próxima.